A gente precisa conversar sobre a segurança de SaaS em 2026 e a gente vai fazer isso com esse mapa mental que eu estou criando. E não está completo porque justamente a gente vai desenvolver esse raciocínio aqui juntos, tá? Mas eu vou dividir aqui em 3 etapas, onde eu vou falar sobre o impacto do vibe coding no SaaS, sobre vulnerabilidades SaaS killers, né, que são matadoras de SaaS, as que mais acontecem, principalmente, as que menos acontecem por conta até do avanço das tecnologias, e a gente vai falar também sobre lógica de negócio, supply chain, que também afeta muito esse tipo de negócio. Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, qual que é o contexto atual de SaaS em 2026? A gente tem vivido um boom desse mercado porque a inteligência artificial, digamos que de certa forma, ela não só democratizou o acesso à criação desses tipos de sistemas, de software para serem vendidos como serviço, como também potencializou o trabalho dos desenvolvedores. Existem empresas que estão demitindo diversos desenvolvedores porque agora um desenvolvedor faz o trabalho de 3, 4, 5. Qual é o impacto disso na prática? Qual é a minha visão de alguém que trabalha com a segurança de sistemas em geral, principalmente de SaaS? Tá? Eu vejo o seguinte, pessoal. Primeiro, vamos falar de desvantagens. Quer dizer, de vantagens. Né? Vantagens é porque é muito rápido, né? Muito mais rápido você desenvolver com inteligência artificial, você já sabe disso, né? Então, consequentemente, o custo fica reduzido. Então, são as principais vantagens, né? A velocidade e custo reduzido. E a desvantagem disso, a principal desvantagem disso, na minha visão, é o risco de segurança. Então, eu vou colocar como um desenvolvimento inseguro. E aqui nisso a gente tem alguns pontos que você tem que entender. Não é porque foi criado por inteligência artificial que é seguro ou inseguro, mas por padrão, pelo que a gente tem visto aqui na consultoria de segurança e pentest da Guardice, a maior parte desses sistemas é muito vulnerável. Só que na minha visão também, a maior parte dos sistemas construídos na mão, digamos assim, também são vulneráveis. Então eu não posso dizer assim se eles são equivalentes, mas ambos costumam ser vulneráveis, o que acaba impactando de qualquer forma a segurança do negócio. Tá? Então, assim, desvantagens, desenvolvimento inseguro e o custo de manutenção, que você já teria também, tá? Então, assim, de forma geral, pessoal, isso envolve muita coisa, mas eu acho interessante aplicar a inteligência artificial no desenvolvimento, desde que você entenda as limitações dela e os perigos, tá? Entendendo essas vantagens, que você provavelmente já sabia, eu só estou trazendo a minha visão aqui para isso, eu quero trazer agora um ponto que é sobre o que costuma acontecer quando a gente fala de desenvolvimento a partir de inteligência artificial ou de software em geral, em SaaS em geral, tá? Primeira coisa, a gente tem que entender que, como eu já fiz até um vídeo aqui falando sobre o WASP Top 10, que saiu no final de 2025, lógicas, vulnerabilidades de lógica de negócio têm ficado em posições muito mais altas do que outras vulnerabilidades, como por exemplo de injeção, entende? Que já foi uma das top vulnerabilidades que mais atingem aplicações hoje em dia, tá? Por que isso acontece? Entre vários motivos, falhas de lógica de negócio, além de serem muito críticas, elas são muito mais difíceis de serem identificadas. Você consegue, às vezes, encontrar uma injeção de código SQL, um cross-site scripting com um scanner de vulnerabilidades, tá? Agora, uma falha na lógica de negócio, você não vai conseguir encontrar com nenhum scanner. Então, ou seja, falhas desse tipo não são pegas por scanners, correto? E além de não serem pegas por scanners, elas exigem, por conta disso, um pentest manual. O pentest já é manual. Para mim, isso aqui enfim, mas o óbvio tem que ser dito, né? É um pentest manual, feito por profissionais certificados, qualificados, por sinal, se você tiver interesse em contratar um pentest para suas aplicações, com uma empresa com uma experiência mais do que consolidada, são mais de uma década de experiência em pentest, você pode entrar em contato com a Guardice em um dos canais aqui embaixo. Mas, enfim, então assim, você precisa fazer um pentest manual, que nada mais é do que
você contratar uma equipe especializada em encontrar essas falhas de segurança antes dos agentes mal intencionados, ou seja, antes que isso aqui vire um grande problema. Tá? Então essas falhas não são pegas por scanners, por isso que elas acabam sendo mais críticas. É difícil de conseguir encontrar e explorar uma falha dessa, principalmente de forma automatizada, e o cenário dela é muito crítico. Outra coisa que costuma acontecer muito é a questão de cadeia de suprimentos. Tá? Então, assim, por exemplo, entra na questão de dependências. Putz, bibliotecas sugeridas pela AI são aplicadas sem verificação, ataques na cadeia de suprimentos. Então, por exemplo, você contratou uma consultoria para desenvolver um componente específico, uma integração específica, e essa integração é vulnerável. Porque você contratou eles, você às vezes não conferiu o código que eles criaram enfim, se conferiu, acabou não entendendo a partir do código a vulnerabilidade que foi criada. Às vezes, como eu falei, é uma vulnerabilidade de regras de negócio que se conecta com o seu negócio. Então, são falhas mais complexas que levam mais tempo de serem encontradas, até porque elas exigem um estudo prévio de como a aplicação funciona como um todo. Tá? Então, isso aqui acontece muito, você tem que ficar muito de olho nisso aqui. Além disso aqui, o básico que a gente tem que lembrar quando a gente fala de SaaS são vulnerabilidades que atingem muito as aplicações web no geral. Tá? A gente tem, por exemplo, CSRF, o XSS, injeções, IDOR, BAC, né? O Broken Access Control, quebra de controle de acesso. Então, assim, são falhas que são muito encontradas ainda. Acaba que, por conta de stacks de desenvolvimento mais modernas, alguns tipos de falhas, como, por exemplo, injeção de código SQL, já é muito mais difícil você criar uma injeção de código SQL, tá? Por mais que encontra-se, às vezes, principalmente em tecnologias mais antigas, em frameworks mais antigos, hoje em dia já não é mais tão comum, tá? Cross-site scripting também acaba que a validação dos inputs do usuário acaba sendo feito automaticamente pelas novas tecnologias, mas, por exemplo, a IDOR. A IDOR é uma falha que você vai criar, né, referência em seguro objetos, uma falha que você vai criar ali na lógica de negócio e não tem como a tecnologia entender aquilo, e a inteligência artificial não vai entender aquele contexto de como aquilo pode ser explorado. Então, assim, são falhas que você precisa conhecer. A gente tem bastante vídeo aqui no canal, pessoal, explicando sobre cada uma dessas falhas, como elas funcionam. Tem um vídeo completo, na verdade, falando sobre vulnerabilidades comuns em aplicações web, em software. Então, você tem que dar uma destrinchada em cada um desses pontos para entender. Mas isso aqui é básico de segurança de software, tá? Os principais pontos que acontecem quando o assunto é principalmente a inteligência artificial aplicada a SaaS são esses dois pontos, tá? Bom, dá para destrinchar muito mais aqui, mas eu quero fazer isso ao longo dos próximos vídeos com vocês. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma sugestão de tema que você queira ver aqui no canal, por favor, é só deixar aí nos comentários que vai ser um prazer comentar e destrinchar mais esses temas, tá bom? Não esquece de deixar o like, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.